Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aula. Meu nome é Andréia Aguilar, sou professora de matemática e nosso vídeo aula hoje será sobre leitura de potenciação. Uma das maneiras de ler uma potenciação é ler o número da base normalmente como um numeral cardinal, seguido pelo número do expoente, indicando uma ordem, numeral ordinal. O numeral cardinal, ele indica quantidade, que é o número 1, 2, 3, 10, 18. E o numeral ordinal é aquele que indica uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, décimo. Então, a base, que é o número que fica embaixo, a gente até já viu isso na última aula, né? A gente lê normalmente e o expoente a gente lê como uma ordem, exceto o expoente 2 e o expoente 3. Vamos ver este primeiro exemplo que o expoente recebe o nome especial. Observe como representamos geometricamente um número elevado ao quadrado, isto é, quando n é igual a 2. E como lemos essa potenciação? N aqui, ele está representando o expoente. Então, quando o expoente for 2, a leitura ela é diferenciada. Aqui eu tenho um quadradinho que mede 1 por 1. Para eu calcular o total de quadrados que tem aqui dentro, eu vou multiplicar 1 vezes 1. Essa multiplicação eu posso escrever como forma de potência. Então, 1 vezes 1 é 1 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é igual a 1. E a gente pode ver que temos aqui exatamente o que? Um quadradinho. Como é feita a leitura? 1 elevado ao quadrado ou o quadrado de 1. Então, quando o expoente for 2, a gente vai ler quadrado. Por que quadrado? Porque forma aqui, ó, o desenho de um quadrado. São as dimensões de um quadrado. Podemos ler também 1 ao quadrado, ou pode aparecer em alguns livros 1 elevado à segunda potência. Aqui temos um outro quadrado com as dimensões 2 por 2. Para eu calcular a quantidade de quadrados que temos aqui dentro, a gente pode fazer uma multiplicação, que é 2 vezes 2. E essa multiplicação eu posso escrever como forma de potência, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. E a gente pode observar que aqui dentro deste quadrado nós temos 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. A leitura é 2 elevado ao quadrado ou o quadrado de 2. Podemos ler também 2 ao quadrado. Bom, esse pontinho aqui, ó, ele indica vezes, tá? Ele está sendo substituído pelo xizinho, que é o vezes, né? Que antes a gente colocava assim, ó, 1 vezes 1. Eu tenho aqui um quadrado com as dimensões 3 por 3. Para eu calcular quantos quadradinhos tem aqui dentro desse quadrado, eu vou fazer a multiplicação 3 vezes 3. Essa multiplicação eu posso escrever como uma forma de potência, que é 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. E eu tenho exatamente 9 quadradinhos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A leitura é 3 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 3. Ainda posso ler 3 ao quadrado, tirando esse elevado. Então, quando o expoente for 2, a gente vai ler quadrado.
Por que quando o expoente é 2, a gente lê quadrado? Porque forma aqui exatamente um quadrado. Com as dimensões que nós temos aqui, forma um quadrado. Vamos ver este segundo exemplo, que o expoente também recebe um nome especial. Observe como representamos geometricamente um número elevado ao cubo, isto é, n igual a 3. E como lemos esta potenciação? N é o expoente. Agora, eu tenho aqui um cubo com as dimensões 1 por 1 por 1. Para eu descobrir quantos cubinhos eu tenho aqui dentro, eu vou fazer uma multiplicação, que é 1 vezes 1 vezes 1. Essa multiplicação eu posso escrever como uma forma de potência. 1 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Tenho aqui exatamente um cubinho aqui dentro. A leitura é 1 elevado ao cubo, ou o cubo de 1. Podemos ler também 1 ao cubo. Aqui eu tenho um cubo com as dimensões 2 por 2 por 2. Para eu calcular quantos cubos eu tenho aqui dentro, eu posso fazer uma multiplicação, que é 2 vezes 2 vezes 2. E essa multiplicação eu posso escrever como uma forma de potência. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E eu tenho exatamente 8 cubinhos aqui dentro. Na base, eu tenho 4 cubinhos embaixo, que é a base. E em cima eu também tenho 1, 2, 3, 4 cubinhos. 4 em cima com 4 embaixo dá 8. Como é feita a leitura? 2 elevado ao cubo, ou o cubo de 2. Posso ler também 2 ao cubo. A gente tira o elevado. Quando o expoente for 3, a gente lê cubo. Por que a gente lê cubo? Porque forma aqui um cubo. O cubo ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Por isso que a gente fala que quando o expoente for 3, a gente lê o cubo. Aqui eu tenho um cubo com as dimensões 3 por 3 por 3. Para eu calcular quantos cubinhos eu tenho aqui dentro, eu vou fazer uma multiplicação, que é 3 vezes 3 vezes 3. E essa multiplicação eu posso escrever como forma de potência. 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E eu tenho aqui dentro desse cubo 27 cubinhos. A leitura é 3 elevado ao cubo, ou o cubo de 3. Ainda podemos ler 3 ao cubo. Então, eu tenho aqui potências com expoente 3, porque está relacionado ao cubo. E o cubo, ele tem 3 dimensões, como eu disse há pouco. É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Como ele tem 3 dimensões e o expoente é 3, a gente lê cubo, porque o formato é exatamente um cubo. Quando n for maior que 3, não temos como representar geometricamente. E a leitura fica: se o expoente for 4, a gente vai ler 2 elevado à quarta potência, ou a quarta potência de 2. Como eu tinha falado anteriormente, o 2 ele é a base. A base a gente lê normalmente como numeral cardinal, que é o 2. E o expoente a gente lê como numeral ordinal, que é quarta. Então aqui temos 2 elevado à quarta potência. Quando o expoente for 5, a gente vai ler
3 elevado à quinta potência, ou a quinta potência de 3. Se o expoente for 6, a gente vai ler 10 elevado à sexta potência, ou a sexta potência de 10. A base, ela vai ser sempre lida como um numeral cardinal. Indica quantidade, o numeral cardinal. E o expoente, ele vai ser lido como uma ordem, que é o numeral ordinal. E aí, gostou da aula? Se você gostou da aula, compartilhe com seus amigos. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e deixe um like para que mais pessoas possam assistir essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail andreaaguilarmatematica@gmail.com. Obrigada!